Começar na hora que. Olá, boa noite. Nós reunimos aqui, conseguimos reunir um grupo de cirurgiões experts do país que são focados em tratamento de câncer ginecológico ou oncológico. E eu acho que é interessante nesse momento dessa pandemia de crise nós discutirmos e fazer um bate-papo aqui, bem informal, e conversar sobre alguns aspectos inerentes ao Covid-19. Só antes de começar, gostaria de colocar para os senhores o cenário mundial, né? A gente tem aqui então hoje 591 mil casos confirmados no mundo. Nós temos aqui os Estados Unidos hoje o país com o maior número de infectados, com quase 86 mil. O segundo é a China, com 82 mil. A Itália com 80 e a Espanha com 57 mil. A Alemanha com 47 mil. Esses são os 5 países. O Brasil ele está no 20º lugar, com quase 3 mil pacientes infectados, confirmados. E essa é a atualização recente com 92 mortes. É claro que a gente sabe que esse é um número um pouco subestimado, mas é o que a gente tem atualmente de oficial. Eu preparei algumas perguntas aqui, a gente vai batendo papo e já estão surgindo algumas perguntas aqui e a gente vai tentar responder no tempo que a gente tem possível. Gostaria de apresentar aqui os nossos colegas. Então a gente tem aqui o Alexandre é o presidente do Alexandre Ferreira, de Juiz de Fora, da UFJF, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. Dr. Gustavo Gittmann é cirurgião oncológico do INCA. Dr. Renato Moretti, ginecologista com foco em ginecologia oncológica, representando o estado de São Paulo e o Einstein. E o do Dr. Reitan é um dos cirurgiões oncológicos com foco também em ginecologia oncológica de Curitiba, do Erasto Gartner. Bom, como nós temos aqui diferentes regiões do país, seria interessante, então, a gente mostrar como está um pouquinho o cenário, né? O cenário da cirurgia ginecológica oncológica em cada estado. Vamos começar aqui no Reitan e depois a gente finaliza até o Alexandre. Ô Reitan, boa noite, obrigado pela participação de todos. Boa noite, Marcelo, boa noite a todos. Atualmente, no estado do Paraná, são 125 casos confirmados. Como o Marcelo comentou, a gente sabe que os números são subestimados, porque basicamente estão sendo internados, só estão sendo testados os pacientes que são internados. Então, se um paciente tiver sintoma, mesmo que tenha sintomas, se ele tiver uma doença leve, ele é orientado a ir para casa e fazer isolamento em casa, mas ele não é testado. Então, a gente imagina aí que talvez mais de 80%, 90% dos casos não estão sendo confirmados, né, com teste, estão sendo encaminhados para casa, só os internados que estão sendo testados. Curitiba começou como a cidade com mais casos, e hoje a cidade com mais casos no Paraná é Londrina, que fica no interior, mas a gente também não sabe se isso é porque talvez Londrina esteja testando um pouco mais do que Curitiba, porque tem tido uma escassez muito grande de testes. São poucos ainda os pacientes que estão internados em UTIs, então, por enquanto, o Estado, digamos assim, está conseguindo absorver com facilidade os casos, e o número de internações ainda é relativamente pequena, perto de outros estados. Perfeito. Ô Moretti, gostaria de falar um pouquinho da cidade de São Paulo? Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade, Marcelo, de compartilhar um pouquinho o que a gente vem vivenciando dentro da cidade de São Paulo e especificamente na nossa instituição, né? Então, a cidade de São Paulo, como todos sabem, é a cidade com o maior número de casos e também registrado o maior número de mortes. Algumas instituições arregaçaram as mangas para tentar dar o suporte para essa pandemia. A nossa instituição vem se preparando como se fosse para uma guerra realmente, né? Então, o Departamento de Economia da Saúde tem previsões realmente assustadoras em relação ao número de casos que vão ocorrer, que já ocorrem dentro
dentro da instituição privada, mas das nossas duas instituições públicas, a gente já vem se organizando para que os leitos possam ir sendo convertidos para UTIs focadas em doença respiratória, né, para dar suporte à cidade de São Paulo. Outras situações também vêm sendo consideradas, né? Então, na verdade, estão sendo montados hospitais de campanha para receber os casos de menor gravidade, deixando os hospitais para dar o suporte de terapia intensiva propriamente dita. Perfeito. Ô Guitman, conta pra gente um pouquinho como está a cidade do Rio de Janeiro. Boa noite para todo mundo. Obrigado, Marcelinho, pelo convite. Aqui pelo site, quer dizer, a gente tem alguns sites, né, alguns de referência, mas pelo site do G1, que foi atualizado pela Prefeitura, agora no estado do Rio, a gente tem 421 novos casos, quer dizer, casos totais. Na cidade do Rio de Janeiro, são 368, com 6 mortes totalizando. Então, assim, vem crescendo bastante mesmo. O estado vem se preparando, como todos os estados, alguns serviços virando referência, tipo o Instituto do Cérebro, um hospital que era do Paulo Niemeyer, para referência, virou especificamente para atender esse tipo de paciente, alguns outros pronto-socorros também. Especificamente o INCA já está com fluxo todo desenhado, já foi desenhado o fluxo, tanto quanto o Américas. Então, quer dizer, os hospitais vão se preparando, exatamente como o Bruno falou, com um aumento exponencial nas próximas semanas. Tomara que essa curva fique mais achatada, mas o que a gente tem feito é se preparado para poder ter essa curva exponencial aí e tentar ajudar todo mundo. Perfeito. E Alexandre, e a região de Juiz de Fora e Minas Gerais? Em Minas Gerais, confirmados até meia-noite de hoje, 153 casos confirmados, mas como todo mundo falou, nós temos muitas notificações, então tem quase 18 mil casos suspeitos, né? A cidade está toda preparada para tentar achatar essa curva, que é o que tem sido feito efetivo nos outros países, né? Existe um hospital estadual aqui, como linha de frente, o Sistema Único de Saúde, alguns hospitais privados que separaram leitos de CTI para atender esse público, um leito diferente para evitar a contaminação dos outros leitos de contato. Uma coisa importante é o treinamento das equipes para atender esses pacientes. Às vezes, mesmo as equipes de emergência não estão muito preparadas para atender esse tipo de paciente. Então, tem questões de troca de luva, tem questões de proteção com máscaras, né? É um nível de risco que a gente não pode subestimar. Teve um óbito na cidade de Sussex, que a princípio parece que não confirmou, não suspeito, mas não confirmou óbito por doença. Nós estamos sem óbito, mas nos preparamos do ponto de vista de cirurgia eletiva. Cancelamos praticamente todas as cirurgias eletivas, inclusive umas por câncer inicial. Perfeito. Nós temos visto no cenário mundial, né, e nas sociedades que nós temos acompanhados, que as condutas são proporcionais à região, né, e o hospital, que suporte que pode dar, né. Então, assim, se nós pensarmos no país, o Brasil, um país muito grande, com múltiplos hospitais e sistemas públicos e privados e convênios diversos, quais seriam as recomendações nossas para a cirurgia no momento? Assim, que paciente que a gente poderia... claro, sempre tem que particularizar o caso e pensar no tipo de tumor, mas os senhores, as instituições estão considerando que pacientes a operar e quais pacientes a gente está adiando ou postergando a cirurgia esperando essa calamidade? Henrique. De forma geral, a gente acompanha a recomendação da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, acho que o Alexandre vai poder comentar. De forma bem simples, aqui em Curitiba, como a epidemia agora está crescendo rapidamente, então a gente restringiu um pouco, por exemplo, as consultas de retorno, a gente não está fazendo, a não ser que o paciente tenha sintomas, né? Os casos novos, tem sido usado muito a telemedicina para triar os casos que precisam ser atendidos de forma presencial ou não. E em relação às cirurgias, basicamente estão sendo feitas aquelas cirurgias que retardar a realização da cirurgia vai causar algum prejuízo para o paciente.
seja em aumentar a chance desse paciente vir a falecer do câncer, ou seja, o paciente precisar de um tratamento mais difícil depois, ou ter mais complicações, ou, por exemplo, uma paciente que agora eu posso preservar a fertilidade dela, se eu operar ela logo, se eu esperar ela vai acabar perdendo a chance, às vezes, de preservar a fertilidade, por exemplo, um câncer de colo do útero, e normalmente a gente segue esse raciocínio. Então, se for possível tratar ela agora, se for possível postergar sem causar um prejuízo, legal, a gente faz isso. Se atrasar o tratamento for causar prejuízo, a gente ainda segue operando os pacientes, até porque, como eu comentei, os hospitais ainda têm bastante leito e tudo, mas isso tem sido organizado e visto caso a caso. Acho que é uma discussão médico-paciente, porque os pacientes também não querem se expor a risco agora, né? Mesma coisa. Perfeito. Ô Moretti, como que tem sido feito? Quais cirurgias têm sido postergadas e mantidas quais? Então, a gente tem seguido também a normatização. O hospital, a direção do hospital nos chamou, né? Eles suspenderam todas as cirurgias eletivas por doença benigna, né? Tanto no público quanto no privado. Então, as cirurgias da cirurgia geral, policistectomias foram postergadas, as cirurgias eletivas todas foram canceladas desde o dia 23. Então, para que você opere uma paciente sua do consultório no hospital, é necessário que você comprove a real urgência. Dentro da oncologia, a gente tem uma orientação da direção que a gente priorize os casos que realmente vão ter um desfecho desfavorável se você postergar o tratamento, e um foco também tentando simplificar o tratamento, né? Então, acho que mesmo existem alguns protocolos de atendimento de países com menos recursos, e nesse cenário que nós nos encontramos, a gente acaba, de certa forma, importando essas situações, né? Então, quando você puder simplificar o tratamento, que a gente o faça, ou seja, se a paciente, você tem uma possibilidade de cirurgia, mas também possibilidade de quimioterapia ambulatorial, indo a cada 3 semanas, prioridade para quimioterapia. Se você tem um tratamento com radioterapia, que você vise o hipofracionamento. Então, sempre buscando simplificar o tratamento, mesmo que a gente esteja meio no limite de um rigor oncológico que a gente está acostumado, né? Pensando nisso, não só pela condição agora do hospital, mas a necessidade da disponibilidade dos leitos quando forem necessários, né? Então, principalmente de unidades de terapia intensiva. E quanto menor a quantidade de pacientes também circulando e sendo internados no hospital, menor a possibilidade de uma forma importante de contágio, que é dentro do ambiente hospitalar. Perfeito. E o Guitman, no Rio de Janeiro, você trabalha também no sistema público, né? No INCA, o INCA é um hospital bem grande, né? E que provavelmente, se houver uma calamidade no Rio de Janeiro, ele vai ser chamado a auxiliar também, né? Então, como que está sendo preparado, assim, as cirurgias eletivas dos doentes oncológicos? Da parte oncológica, vou falar só da parte oncológica, a parte benigna, quer dizer, os miomas, endometriose, isso tudo realmente está sendo postergado, porque pode ser postergado com muita tranquilidade, a não ser os casos que tem sangramento. Os casos de sangramento têm que ser realmente avaliados. Mas a parte oncológica, vamos dizer, hoje o INCA trabalha em torno de uns 40%, 50% da capacidade, em termos de cirurgias eletivas, por questão exatamente de isolamento, dificuldade hoje de transporte público de funcionários. Alguns funcionários já estão em afastamento. Então, o INCA também está se preparando para receber esse tipo de pacientes e auxiliar o Estado no que precisa, mas a gente ainda está fazendo cirurgias oncológicas, e essas cirurgias oncológicas, as principais são os tumores de ovário de alto grau, são tumores mais agressivos, os tumores de colo uterino também, que não sejam iniciais, não são aqueles tumores microscópicos, são tumores já macroscópicos, a gente consiga ver, a gente está operando esses casos, e os tumores de alto grau uterino também são tumores que a gente está
ainda fazendo. O restante, lesões pequenas de colo uterino, que já foram conizadas, essas pacientes podem esperar sem problema. Tumores iniciais de colo de endométrio, que podem ou sofrer algum tipo de tratamento diferenciado, tipo colocação de dispositivo intrauterino ou outros anticonceptivos orais para poder postergar a cirurgia. Pacientes que têm comorbidade, a gente tem segurado um pouco, mas basicamente são isso: os pacientes de ovário de alto grau, endométrio de alto grau e tumores de colo de útero a gente ainda está operando. Perfeito. O Alexandre, você como presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, agora recentemente a gente viu que saiu algumas diretrizes, né? Um aconselhamento da sociedade perante a esses tumores ginecológicos oncológicos, né? O que é importante a gente ressaltar para a população? Bom, essas diretrizes, elas são, na verdade, as orientações, vamos chamar de diretrizes, elas são atualizadas a cada 48 horas, de acordo com o andamento da clínica. Ele falou que muita cirurgia, e o pessoal falou muito bem, também, mas a gente tem que lembrar que a gente começa desde o consultório também, né? Até mesmo a questão de retorno dos pacientes, de acompanhamento, que muitos têm que ser orientados a fazer o que está em medicina, evitando que o paciente retorne. A orientação nossa, nós começamos com cirurgias eletivas, a princípio, entendendo todas as cirurgias eletivas não câncer, né? Ou seja, nas orientações da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica não câncer, sim, aqueles pacientes que tinham cirurgia de reconstrução, por exemplo, reconstrução de colostomia, ou daqueles pacientes com lesões pré-malignas, polipose, ou uma hiperplasia atípica de endométrio, e que a gente foi orientado que poderia esperar esse paciente, para evitar que esse paciente ocupasse um leito ou ao menos contaminasse na ida para o hospital. E essas lesões iniciais, lesões de alto grau, a gente tem priorizado cirurgia, e a gente prestar atenção também em alguns pacientes que possa postergar um pouco a adjuvância, a neoadjuvância, a gente possa fazer um ou mais ciclos, mas tem pacientes que realmente se encontram no limite, né? Ou seja, não tem como fazer mais quimioterapia. E esse paciente realmente não dá para esperar, esse paciente tem que ser operado. Eu acho que, né, nessas horas, eu acho que talvez nós tenhamos que ajustar e apertar no bom sentido mais para frente, talvez a gente tenha que selecionar melhor esses casos devido à possível demanda de leitos que possa precisar de leitos hospitais. Tomara que não seja isso, mas eu acho que a sociedade tem que se adiantar e colocar isso como proposta para todos os cirurgiões de câncer no país. Perfeito. Dentro desse cenário, a gente não sabe até quanto vai durar isso, né? Mas com certeza novas pacientes serão diagnosticadas, né? Com algum tipo de câncer neste momento, né? Então, eu acho a gente falar um pouquinho sobre o que deve ser feito no início, né? Quando a paciente descobre o câncer, porque assim que ela descobrir pode estar de uma maneira inicial, mas pode estar de uma maneira avançada também, né? Então, o Guitman, o que você acha sobre as orientações para pacientes que fizeram o diagnóstico nesse momento dessa pandemia? Sim, se a gente seguir a linha que a gente tem nos últimos 10 anos, infelizmente a grande maioria dos pacientes no Brasil são diagnosticados em tumores avançados, a maioria delas. Realmente a gente vai ter que tentar oferecer alguma forma de tratamento para elas, para tentar paliar desse tempo, porque o grande problema é que a gente não sabe quanto tempo isso vai durar. Então, realmente, a gente vai tentar encaixar da melhor forma possível, separando pelo menos alguns leitos para essas pacientes que precisam de tratamento com urgência. A gente não vai poder, provavelmente, parar completamente. Alguns países, como a Espanha, a gente tem conversado, eles têm praticamente parado tudo, então alguns colegas têm tido dificuldade de conseguir tratar esses pacientes com tumores avançados. Mas o que a gente tem feito é tentar se esforçar ao máximo para conseguir colocar. Então, acho que, como você falou, os pacientes vão ser diagnosticados ainda. Talvez a forma de diagnosticar talvez tenha um acesso, às vezes, mais difícil, porque eles não vão ter tanto acesso a exame, tanto acesso a médico da atenção primária, como a grande maioria trabalha em centros terciários. Então, talvez a realização de exames, a marcação com o ginecologista, a marcação com o clínico, talvez não seja tão fácil uma primeira consulta, mas as pacientes que tiveram diagnóstico, realmente vão ter que seguir as orientações e procurar os serviços de referência que a gente vai estar tentando dar todo o suporte e orientação que essas pacientes precisam. Certo. Ô Moretti, é importante a gente, mesmo que a paciente vá ser postergado o tratamento, a gente fazer algum exame de imagem no sentido de fazer
o estadiamento correto da paciente, né? Ver se o tumor é inicial, avançado, o que você acha? Fundamental, né? Isso sempre direciona o nosso tratamento, né? Desde a escolha da modalidade de tratamento, mas até isso está sendo visto com cautela. Então, os exames de segmento estão todos sendo postergados, salvo em casos muito graves, onde você já tem uma suspeita de recorrência da doença. A telemedicina tem ajudado bastante nisso, então a gente conseguiu reduzir o número de pacientes no nosso ambulatório para cerca de 15% só, né? Então, uma redução drástica do número de pacientes. Por exemplo, você vê uma paciente na primeira vez, faz a consulta, faz a programação de tratamento, você só vai ver essa paciente novamente no centro cirúrgico. Todos os exames você vai ver e vai ligar para a paciente para diminuir a ida dela até o hospital. Mas não tenha dúvida nenhuma, se você não fizer os exames mínimos, é capaz de você indicar um tratamento inadequado. Então, otimizar os exames. Então, às vezes, se você tem mais fácil a tomografia, é menos tempo para fazer um exame com a paciente dentro do ambiente hospitalar, no ambiente de clínicas, do que às vezes a ressonância. Você vai pedir uma ressonância de pelve e abdômen, vai levar 1h30, 1h40, uma tomografia em 20 minutos você resolve isso. Então, essa racionalidade é difícil que a gente aplique. A gente estava hoje junto no Tumor Board, você vê que é difícil que a gente transcenda esse nosso raciocínio de uma possível falta de recursos, né? Mas a expectativa dos economistas de saúde ou dos administradores é que nós vamos ter dificuldades de recursos importantes num período bem curto. Nesse cenário, né, Reita, o exame físico do médico nessa primeira consulta é muito importante, né, para fazer a eventual hipótese se esse tumor já está um pouco mais avançado ou inicial, né? A gente, como sempre, vai ter que confiar muito no exame clínico também. Então, algumas pacientes, principalmente as pacientes de casos novos, elas vão continuar tendo que vir até o consultório. Você não tem a opção de examinar à distância. E, lógico, eu acho que a maioria dos serviços vai estar sobrecarregada com pacientes de Covid. É preciso preparar esses pacientes para fazerem exames onde você imagina uma tomografia onde vão estar entrando pacientes com infecção. Então a gente vai ter que aprender a otimizar os recursos e também como otimizar a exposição dos pacientes com câncer, esse tipo de situação. Você tem que imaginar que esse paciente tem que fazer todos os exames e continuar saudável para fazer uma boa cirurgia, né? Nesse meio caminho entre fazer os exames e operar, ela não pode ficar doente, né? Pegar uma infecção por Covid, isso vai acabar tornando a cirurgia mais complicada para os pacientes que vão para a cirurgia. Uma quimioterapia mais complicada para os pacientes que vão para a quimioterapia. Então, continua sendo muito importante. O exame físico sempre vai ser o carro-chefe da oncologia. Vai ser interessante ver como as pessoas vão se comportar para manejar esses pacientes. Uma coisa muito importante que eu acho que todo mundo que trabalha com oncologia deve reforçar é a ideia de você ter centros livres de Covid. Eu tenho repetido isso todas as vezes que eu falo sobre essa questão, porque a experiência de países que estão tendo muitos casos você precisa um hospital que não esteja totalmente tomado por Covid, porque o câncer mata mais do que Covid. Acho que foi o Gustavo que falou isso, e é verdade. Os pacientes de câncer, se a gente não tratar elas em algum momento, 3, 4 meses sem tratamento vai ser muito ruim. Então, a minha sugestão é sempre você ter caminhos livres de Covid para esses pacientes poderem fazer os exames com segurança, fazer uma cirurgia com segurança, serem tratados com segurança, porque, do contrário, a gente deve chegar num ponto em que nós não vamos ter onde botar os pacientes que precisam tratamento com urgência, porque todos os lugares vão ter só pacientes com Covid. Perfeito. Ô Alexandre, nesse sentido, a gente tem alguma consideração? A gente, dentre as perguntas que estão surgindo aqui, o pessoal que está entrando, a gente tem gente de outros países também. Então, acho que é interessante, porque a gente está compartilhando a experiência brasileira, né?
um pouco do que a gente tem nesse cenário mundial. Ontem tive uma videoconferência com o presidente da radioterapia, né? Da presidente da SBOT. A Clarissa e o Arthur. A presidente da SBOT e o Arthur, o colega de residência, presidente da radioterapia. E a grande preocupação é justamente isso, como é que tocou no assunto, a questão de diagnóstico. Os pacientes não estão fazendo diagnóstico. Vão parar um tempo de fazer diagnóstico. A dificuldade deles de conseguir uma colonoscopia, de conseguir uma esteroscopia, eles estão com dificuldade de marcar um risco cirúrgico. Então, a função da sociedade também, a gente está focando em tratamento, nós somos cirurgiões, todos nós aqui. Mas nós temos que pensar que muitos pacientes não vão nem chegar na gente. Se forem chegar daqui a 2, 3, 4 meses, quando acabar esse período, vão chegar com câncer avançado. E nós já pegamos já estamos em câncer avançado. Então, nós temos que ter essa preocupação também, de viabilizar isso. É muito comum, você às vezes vai operar uma paciente de 45 anos e pedir uma colonoscopia também, para operar um câncer de endométrio, porque a paciente nunca fez uma coluna e você acaba achando no segundo primário. Então, você vai ter que... O que está acontecendo? Nós estamos acabando utilizando isso. Infelizmente, nós estamos priorizando um determinado tipo de exame em relação ao outro. E como as clínicas são fechadas, como os consultórios são fechados, as pacientes estão tendo dificuldade, mesmo depois de feito, às vezes, de diagnóstico, de pegar e de viabilizar o estadiamento e o pré-operatório. Então, isso é uma preocupação nossa, que nós vamos ter que, a minha proposta, tentar com as outras especialidades. Não se trata câncer sozinho, câncer a maior parte dele é cirúrgico mesmo, né? É o ponto crucial, é o cirurgião, mas não se trata sozinho, mas é sensibilizar as outras especialidades. E, como você falou, a mortalidade do câncer é maior do que o Covid. Ele não para, né? O Covid vai passar, mas o câncer vai continuar aí. Perfeito. Surgiu uma pergunta aqui interessante, o fato de a paciente em si, quando ela for fazer uma cirurgia, porque surge uma ansiedade de algumas pacientes em querer fazer o tratamento apesar da infecção, né? E dessa infecção mundial, e a gente mostrar também que tem um risco dela ser infectada, né? E os resultados cirúrgicos depois, durante a recuperação, podem ser piores, né? E, inclusive, ela pode estar realmente infectada, no momento não está sentindo nada, e ela transmitir para os próprios profissionais de saúde ou por quem estiver no hospital, né? Não concorda, Guitman? Isso aí é um ponto que tem que ser tocado, é uma preocupação do paciente, uma preocupação da equipe médica, que a gente sempre quer o melhor para a paciente, a gente sempre quer o melhor resultado para ela. Realmente, ela pegar uma infecção durante a cirurgia, quer dizer, durante o procedimento, durante o tratamento e a internação, é uma preocupação, é uma divisão, mas às vezes uma emergência não tem como a gente já conversou, quando o máximo puder postergar com segurança, a gente vai postergar, mas são casos realmente limítrofes e o risco às vezes vai ter que ser corrido, dependendo exatamente, a gente tenta isolar o máximo possível a área, a gente tenta, a equipe cirúrgica, anestesistas, tudo usam equipamentos totalmente especiais para evitar qualquer tipo de contágio, a entrada e saída de salas é altamente restrita, então vários mecanismos são realizados e são feitos para poder proteger ao máximo a nossa paciente, que tenha o melhor resultado, mas, sem dúvida nenhuma, hoje a gente não sabe onde o Covid está. Então, o Covid hoje já tem uma transmissão comunitária, então a gente realmente não sabe como é que está. Os testes estão chegando, mas os testes, existem alguns tipos de testes ainda que tem alguma falha de sensibilidade nesse teste, ele não é 100%, pode ter um gap inicial, então o paciente pode até ser testado negativo, mas ela pode ter uma fase inicial e depois ela vir a apresentar. Então, realmente é uma preocupação. Hoje, os termos de consentimento, eles já citam isso, então a paciente tem que saber que ela está correndo um risco maior, como a equipe cirúrgica também está correndo um risco maior. Mas são situações, a gente está falando de oncologia, são situações realmente extremas, que a gente quer o melhor da paciente, a gente vai fazer sempre o melhor possível para ela poder se proteger o máximo possível. O Moretti, isso tem um papel social também, né, do próprio paciente e da equipe, né, na indicação e na realização desse procedimento nesse momento, né? Sem dúvida nenhuma. Para isso, os hospitais estão se organizando para que seja feita uma triagem com uma pesquisa de sintomas que a paciente possa ter apresentado previamente à internação ou durante a internação. Existe um fluxo bem estabelecido em relação a isso,
onde as pacientes que têm queixas durante a internação para o procedimento cirúrgico ou durante a internação no pós-operatório, elas são testadas e se forem testadas, a partir do momento que elas apresentam a queixa, que elas são triadas e identificadas uma possibilidade, elas são manejadas como se elas estivessem com infecção. Para isso, é importante que elas sejam direcionadas a salas com pressão negativa, né? Que tem um fluxo todo especial. Essas são áreas exclusivas já para o tratamento de pacientes com COVID, né? E com toda a paramentação que é divulgada a respeito dos EPIs, né? Então, o uso pelo profissional da máscara N95 e com a máscara de escudo, né? A SHIELD, além de o avental de plástico, 2 luvas, propé, gorro, né? Para que ele não entre em contato. Existe até que, se essa paciente depois for testada negativa, ela deve entrar em isolamento 7 dias e, caso ela seja testada positiva, ela entra para isolamento de 14 dias, assim como a investigação das pessoas que ela teve contato. Perfeito. Ô, Reita, o Dr. Francisco Lopes aqui está concordando com você que deve existir hospitais próprios para o tratamento da doença, né? Mas mesmo assim ainda tem o risco da gente levar a paciente infectada para esse hospital que, na teoria, estaria livre, né? Isso é uma realidade. Então, você precisa criar um fluxo, na verdade, para você transferir os pacientes infectados para fora, né, para outra unidade para serem tratados fora. Existem várias vantagens de quando se aplica esse tipo de conduta. Uma delas, por exemplo, imagina que você tem um hospital, como imagina seja o Hospital de Câncer de Barretos ou o Hospital Erasto Guerra em Curitiba, que são hospitais exclusivos de pacientes com câncer. Não existem equipes habituadas a tratar pacientes com doenças infecciosas, assim, de forma geral. Às vezes você não tem uma equipe de cardiologia, muitos desses pacientes fazem endocardite, você precisa de uma equipe de cardiologia. Você tem uma série de alterações clínicas que às vezes os hospitais oncológicos não estão habituados a tratar. Por outro lado, você vai continuar tendo pacientes oncológicos e esses pacientes oncológicos vão precisar internar e eles aí não vão ter leito, será que vão ser deslocados para um hospital que seja com COVID, então você poderia concentrar eles no hospital oncológico e remover os pacientes COVID para outro hospital. Outra grande vantagem, por exemplo, a gente sabe que você não precisa usar máscara N95 se você não tiver em contato com os pacientes infectados. Então, isso economizaria muito material num hospital livre e permitiria que esse material fosse usado em outros hospitais. Porque a hora que começa a ter Covid dentro do hospital de forma generalizada, as pessoas vão querer usar essas máscaras e elas vão acabar rapidamente. A gente sabe que é uma limitação muito grande da maioria dos hospitais. Outra coisa que acontece, você diminui o absenteísmo dos funcionários do hospital, porque eles vão estar mais motivados. Você perde um pouco o medo da doença quando você tem um centro que está assim, e tantas outras coisas, né? Você diminui a rotatividade de médicos desses hospitais, porque no geral a transmissão nesses hospitais é menor. Então tem uma série de vantagens que eu considero que as pessoas devem considerar, os gestores têm que rapidamente pensar. Ao mesmo tempo, esses hospitais têm que ver como eles vão fazer para absorver pacientes que vão vir de outras instituições, por exemplo. Então, imagina que você está em uma cidade e de repente vai para um outro hospital, tem pacientes com câncer que precisam ser tratados. Você precisa viabilizar uma forma desse paciente vir no teu hospital, ser tratado às vezes pelo médico dele de outro hospital, e depois ele vai voltar, porque isso vai durar 3, 4 meses e vai se acabar e as coisas vão voltar ao normal. Então essa é uma sugestão, eu tenho ouvido com frequência de colegas de outros países, você manter vias COVID-free, digamos assim. Por exemplo, imagina a maternidade, que é uma situação dramática, a gente sabe que as crianças continuam nascendo, ninguém vai parar de nascer porque está tendo uma epidemia, e agora você pega essas mães que às vezes estão debilitadas ou estão em pós-parto, e aí você submete elas a um risco de infecção por Covid. Nós precisamos ter uma maternidade livre de Covid, enfim, a gente precisa pensar em formas de fazer. Eu acho que é muito mais boa vontade, porque a hora que se determinar que isso vai ser feito, as pessoas vão ter que se ajustar e resolver, mais do que pegar leitos de vários hospitais e encher com pacientes de Covid
e aí quando a gente vê, a gente vai estar numa situação em que talvez a gente tenha paciente precisando de leito para internar para ter filhos, e nós vamos estar com um hospital lotado com paciente com doença infecciosa. Então é só uma consideração que eu acho que as pessoas devem parar e pensar um pouco sobre isso. Perfeito. Alexandre, a gente tem alguma orientação, a sociedade pensa em dar uma orientação nesse sentido, do isolamento de hospitais? A princípio, a sociedade pensa assim, mas só que as diferenças regionais nossas são muito grandes, e dentro da mesma cidade. Às vezes, em relação ao sistema de saúde, às vezes a tendência é que de uma ponta a ponta só trata em câncer, né? Isso é a maioria das cidades. Mas tem lugares que o mesmo hospital que trata câncer, ele trata outras patologias, né? A orientação nossa, ela é ampla, ela não é regional, entendeu? Mas, obviamente, se você tiver ter um hospital que só trate oncologia, eu vou dar um exemplo pessoal, né? Tem uma paciente hoje com tumor de intestino grosso, e que ela falou assim: doutor, eu quero que o meu pé seja no hospital que só trate câncer, tá? Porque eu sei que ela já chegou com isso na cabeça, olha só, paciente, porque no só trata câncer, não atende o paciente geral, e ela nem da área de saúde era, entendeu? Então, quer dizer, e realmente o raciocínio dela está correto. Eu acho que a chance dela se infectar é menor, apesar de que você tem profissionais que trabalham em ambos os hospitais. Obviamente, a questão de você trazer uma paciente que seja infectada, existem alguns protocolos que eu não sei se estão executos no nosso país. Como, por exemplo, testar todo mundo, já se falou aqui, o Vítor já falou a questão da janela, a questão de fazer uma tomografia computadorizada de rotina em todos os pacientes de forma pré-operatória, não só de estadiamento, alguns acabam tendo por estadiamento, mas não como função pré-operatória. Geralmente a gente faz um raio para trabalhar o risco cirúrgico. Então, tudo isso é uma mudança de paradigma que a gente vai ter. Agora, a sociedade, em termos de orientação para o hospital, né, nós não chegamos ainda nessa fase, mas sempre temos conversado e pensado nisso. Né? E o principal também, como sociedade, é instalar o pânico também, né? Fazer as coisas do jeito que elas podem ser feitas. Fazer as coisas corretas, né? Mas do jeito que elas podem ser realizadas do ponto de vista de um país que nem o nosso. Perfeito. E só a última pergunta para a gente encerrar, eles estão comentando aqui sobre o isolamento, a gente fazer o isolamento, esse horizontal ou vertical, esse que foi proposto agora de isolar toda a população, né? Ou fazer o isolamento apenas das pessoas de risco. O que você acha, Guitman, nesse sentido? A minha visão primária é da saúde, não da economia, e é com a experiência que a gente tem com colegas que a única sorte talvez que a gente tem agora é que a gente não foi o primeiro país a ser afetado. Então, a gente está vindo de outros continentes e a gente está vendo o que deu certo nos outros países. E alguns exemplos de países que têm muito mais tecnologia do que a gente. O Reitan mostrou hoje um aplicativo que foi feito na China, tem outros exemplos. Então, assim, o isolamento é talvez a grande arma, junto com a higiene das mãos, seja a grande arma da proteção realmente dessa curva exponencial que a gente pode ter um colapso do sistema de saúde. Então, acho que o isolamento tem que ser feito, eu acho que a questão econômica vai ter que tentar ser ajustada por quem entende mais do que isso, do que a gente, que nós médicos, a gente está na frente de batalha e vai querer poder ajudar no que a gente pode ajudar na parte médica. A questão econômica é uma questão que realmente tem se tocado, mas não é uma coisa que a gente vai conseguir resolver. A sociedade médica vai se colocar e a gente está trabalhando. Então, acho que o isolamento é importante nessa fase, até a gente conhecer e saber como é que vai ser, se comportar e qual a capacidade que a gente vai ter de atender esses pacientes todos e manejar, além desses pacientes, o que continua acontecendo, são os traumas, são as cirurgias oncológicas, são os nascimentos, como foi falado. Então, eu acho que o isolamento traz proteção nossa e a gente conhecimento, como é que vai acontecer no nosso país, a gente talvez tenha alguma vantagem, que seja o calor. Então, são tudo questões ainda não ainda certas, então algumas coisas a gente vai ter que ver como é que vai se adaptar. Eu acho que está sendo certo, tudo está sendo perfeito aqui, acho que os estados estão se preparando, os hospitais estão se preparando, a gente tem diminuído o que a gente pode diminuir para poder preservar os pacientes que vão precisar, os hospitais estão realmente bem preparados. Eu acho que a gente tem tudo para passar bem nessa fase, vai ser uma fase difícil, mas eu acho que o isolamento, por enquanto, até a gente conhecer
e ver o que vai acontecer nas próximas semanas, eu acho que ele é importante. Eu acho que não é fase ainda da gente poder relaxar totalmente e esquecer e achar que não pode acontecer nada. Perfeito. O Moretti, no estado de São Paulo, ele está sendo bem rígido, né? E a proibição para todos, né? Tirando as áreas essenciais e profissionais de saúde. Sim, sim, Marcelo. E existe uma discussão muito grande se o isolamento vertical ele pode ser efetivo, uma vez que você não tem disponibilidade de testes para todos, né? Então, a partir do momento que você não tem a certeza se uma pessoa realmente é negativa, fica difícil de você falar que esse isolamento vertical vai ser eficaz. Os especialistas e epidemiologistas falam que não, que isso realmente, pela característica da nossa sociedade e pela disponibilidade de recursos que nós temos, realmente é muito, muito difícil, né? Então, a cidade e o Estado se posicionaram firmemente pelo isolamento completo mesmo, e são as palavras do Bittman, né? Então vamos torcer para que realmente a gente esteja começando a achatar essa curva, permitindo o uso racional dos recursos de saúde que nós temos. Eu acho que é isso, né, Reita? Pelo menos agora no começo da doença, esse isolamento é importante, não? Uma coisa que eu queria chamar a atenção, eu concordo com o que o Bittman e o Moretti comentaram, eu só queria, às vezes eu vejo as pessoas falando em lockdown, né, que a gente vai acabando importando os termos de fora. Eu quero dizer que o que a gente está fazendo no Brasil definitivamente não é um lockdown, não chega nem próximo disso, isso é importante entender. Só para vocês entenderem a diferença do que foi feito na China. Na China funcionava assim, se você testava positivo, você não ia para casa ficar com a sua família. Você ficava num alojamento de pessoas com coronavírus, então das pessoas que tinham testado positivo. No começo você até ia para casa, mas ficava sozinho, eles tiravam tua família, colavam um adesivo na tua porta, tem até alguns vídeos mostrando eles soldando porta de algumas casas na China com pessoas positivas. Assim. Então, um tipo de conduta que a gente não tem no Brasil. E depois de um tempo eles passaram a ir na casa dessas pessoas, pegar elas e levar para alojamentos. Então é interessante notar que não tem nada a ver com o que a gente faz aqui. E em seguida, que além de levar o paciente positivo para coronavírus, eles pegavam a família desses pacientes e os contatos dos pacientes também eram isolados. Então é uma situação completamente diferente. Isso é um lockdown de verdade, é o que foi feito na China. Por exemplo, se você era uma pessoa que recebia suplemento hospitalar e levava suplemento hospitalar, distribuía equipamento hospitalar, você não podia ter contato com a sua família, então as famílias das pessoas de Wuhan literalmente ficavam dentro de casa, eles não podiam sair para absolutamente nada, inclusive receber comida, esse tipo de coisa, as pessoas não saíam para ir no mercado, as pessoas compravam online, e isso era entregue nas casas das pessoas. Então, eu costumo falar aqui, quando a gente comenta isso, eu digo que é isolamento terapêutico, é diferente, e talvez por isso que a curva de Wuhan, ela não é bem essa curva em U invertido que a gente vê, ela acelera e ela despenca do dia para a noite. Por quê? Porque, de fato, eles isolaram as pessoas, aquilo foi um lockdown de verdade. Eu acho interessante, tem vários documentários sobre isso, então, quando eles cancelaram o sistema de transporte de Wuhan, as pessoas que estavam na rua não tinham como ir para casa. Se você estava trabalhando, você não tinha como ir para casa. Não é que, diminuiu o metrô, diminuiu o transporte. Não, você não foi para casa. Então, as coisas eram muito distintas do que a gente está fazendo no Brasil. O Brasil é um isolamento social parcial, eu diria. Eu acho que ele vai ajudar a conter um pouco a curva. Mas eu acho que a gente precisa se preparar para uma situação. Eu sou meio pessimista em relação ao que vai acontecer no Brasil. Eu acho que vai ser muito pior, porque além de a gente não está fazendo um isolamento social efetivamente terapêutico, a gente tem uma saúde muito precária, uma reserva de saúde mínima. Então, quando eu vejo aquela curva que diz assim, tem uma linha e diz assim, esse é o sistema de saúde, e a gente quer achatar a curva. Eu sempre imagino a nossa linha bem mais baixa do que aquela linha do sistema de saúde do gráfico. Então, eu acho que a gente precisa se preparar, é preciso unir forças e está todo mundo unido acerca de um objetivo comum, que é ajudar os pacientes que vão inundar nossos hospitais.
Perfeito. Ô, Alexandre, você concorda? O isolamento está sendo efetivo e bem interessante nessa fase inicial da doença? Eu acho que o isolamento está sendo efetivo, mas não é o isolamento que eu acho que todos nós desejamos. Eu acho que, concordo com o Rei, eu estou sendo pessimista. Essa questão do isolamento vertical e horizontal já foi tentado, ou seja, você fazer um isolamento que a gente chama de seletivo, ou seja, você começa o isolamento total e de repente você no meio da curva você quebra e começa a fazer o isolamento seletivo. Alguns locais tentaram, a Itália tentou isso e o resultado não foi bom. Então eu acho que o isolamento ele tem que ser focado, ele tem que ser aumentado, ele tem que ser vigiado. Acho também que a gente tem que se preparar para o pior, para que vir o melhor, não estamos preparados. Acho que o sistema de saúde nosso é frágil do ponto de vista que nós temos 75%, 80% da população dependendo do sistema único de saúde. Nós já tínhamos problemas com CTI, com unidade de terapia intensiva em épocas normais. Lógico que agora nós diminuímos um pouco o trauma, diminuímos até a quantidade de cirurgias de grande porte, algumas cirurgias oncológicas, mas ao mesmo tempo o aumento que mostra todos os países do mundo, é o aumento exponencial das pacientes utilizarem unidade de terapia intensiva. Então, o que eu costumo falar, e o Correia também gosta muito dessa palavra, é o isolamento responsável. É você pegar, saber, os profissionais de saúde, eles têm que estar aptos a trabalhar, nós vamos precisar muito da gente. Ao mesmo tempo, nós temos que estar protegidos, a falta de proteção individual é um problema no país, nós temos déficit disso. E ao mesmo tempo, nós temos que conscientizar a população para não sair de casa, nós não estamos de férias. Nós estamos preparados para uma guerra, uma pandemia mundial, né, que está trazendo resultados catastróficos em alguns países, e nós tivemos essa questão de sairmos depois, mas ao mesmo tempo sairmos depois ainda bem, porque nós não temos a capacidade de mobilização de países da Europa, dos Estados Unidos e até mesmo da China. Por exemplo, construiu 10 hospitais em 2 semanas, só para tratar coronavírus. Nós não temos essa capacidade, então nós temos que nos adaptar ao que nós temos. Por isso, a importância das sociedades fazerem, tratarem como estratégia de guerra. Saber qual paciente realmente nós precisamos tratar agora, qual que nós podemos adiar o tratamento, no caso nós estamos falando aqui de pacientes oncológicos, que é o nosso foco aqui. Perfeito. Eu acho que, primeiro queria agradecer a todo mundo por disponibilizar o tempo. Eu sei que vocês estão na linha de frente e trabalham o dia inteiro e à noite disponibilizar o tempo para a gente trazer uma informação de qualidade. Então eu quero agradecer a todo mundo e uns 10 segundinhos aí para cada um, quem quiser fazer algumas considerações finais. O Wilson aqui de Belo Horizonte, Dr. Wilson falou que lá aqui em Minas eles estão fazendo isso também, que o Alexandre citou, e várias outras pessoas comentaram que o comportamento está semelhante ao que a gente tem comentado aqui. Então eu acredito que a gente vai conseguir vencer essa pandemia com menos sequelas para a população toda, né? Ô Guitima, tem alguma coisa a acrescentar? Eu queria só primeiro agradecer, acho que a informação talvez seja a maior arma que a gente tem, procurar fontes seguras de informação, o Ministério da Saúde, as sociedades, a nossa Sociedade de Cirurgia Oncológica brasileira tem o nosso webpage, tudo que a gente pode ajudar as pacientes oncológicas, que foi talvez o foco aqui. Então a informação acho muito importante, é uma coisa preocupante, mas eu acho que a gente consegue vencer. Está todo mundo aqui para ajudar, todos os estados, a gente tem se falado, todos os países, então acho que a gente tem que estar junto, se informando bastante, lavando a mão, se cuidando e seguindo o que o governo vem orientando a gente. Perfeito. Moretti, alguma consideração a mais? Alô, Moretti? Desculpa. Marcelo, obrigado pela oportunidade da gente transmitir um pouquinho da experiência que a gente está vivenciando. É muito bacana ver de que forma que as instituições estão se organizando, aí, arregaçando as mangas, independente das medidas governamentais, né? Entendendo a responsabilidade que tem, e que realmente aquilo que o Guitima falou, a informação é segura
A gente deve buscar em canais adequados, Ministério da Saúde, Organização Mundial de Saúde, números verídicos, para que a gente tente passar por essa crise mundial de forma com o menor número de sequelas possíveis, né? Mas obrigado pela oportunidade. E outra coisa em relação ao câncer ginecológico, saiu hoje uma publicação que já se espalhou pelo país todo, mas interessante ver as considerações do René Pareja e do Pedro Ramírez, né? E tem outras notícias interessantes no New England também. Então, assim, sempre buscar informações fidedignas. Perfeito. Reitan, alguma consideração final? Bom, primeiro, obrigado, Marcelo, obrigado a todos pelos comentários. Eu acho que é um momento para todos unirmos forças aí. Acho que todo mundo que puder ajudar de alguma forma pode pensar como vir a ajudar no futuro, se for necessário, mesmo que você não seja médico, mesmo que você não seja enfermeiro. Lógico que o Alexandre falou, a gente se prepara para o pior e espera o melhor, mas a gente vai precisar, acredito, da ajuda de todos. Então, todos pensarem um pouco aí qual é a minha participação nisso, como eu vou poder ajudar a fazer o país sair dessa situação depois numa situação boa para a gente continuar nossas vidas normalmente depois dessa crise. Perfeito. Alexandre, considerações finais? Bom, é muito importante a questão das informações, né? Hoje nós temos um acúmulo de informações muito grande. Então tem que tomar cuidado e filtrar as informações. Outra coisa importante é não fazer dessa pandemia, não dela para questões políticas, né? Eu quero deixar bem claro aqui que as sociedades médicas, elas, de certa forma, as notas são técnicas, não são políticas. Então, a gente tem que esquecer, botar isso de lado e realmente nos juntar, nos unirmos. Todo profissional de saúde, ele vai estar na linha de frente disso, independente de ele trabalhar em urgência ou não. E nós temos que pegar e tentar traçar fluxogramas, tentar minimizar danos. Eu acho que isso é a palavra certa, minimizar danos. Temos que lembrar que o câncer continua acontecendo e nós temos que otimizar isso junto com a deficiência que nós temos de leite e de CTI, né? Falamos de programas de hospitais específicos para câncer, mas tomara que eu esteja errado, mas talvez alguns desses hospitais vão ter que ser usados como leitos de pacientes de Covid ou leitos de pacientes graves. Eu acho que o isolamento, infelizmente, é fundamental, é a única arma que nós temos junto com a questão de lavar as mãos, e nós temos que pegar e deixar a economia para os economistas, tentar, na nossa parte, até mesmo como gestores de saúde, tentar o que nós podemos otimizar em relação a essa pandemia, mas o nosso foco é preservar a vida, nós todos aqui. E obrigado, Marcelo, pela oportunidade e pelo teste aqui no câncer ginecológico. Perfeito. Eu queria mais uma vez agradecer a todos pela disponibilidade do tempo. Só lembrando, então, algumas das coisas que a gente falou que é muito importante aqui. No momento, todos isolados, fiquem em casa para ajudar todo mundo, né? Para que a gente tenha uma resposta final muito melhor do que a gente espera, segundo as estatísticas. Lavar a mão, álcool gel, isso é fundamental, é essencial. Se você for um paciente de possibilidade de risco, que se isole, que tenha tido contaminação ou contato com alguma pessoa que tenha tido a doença. Uma coisa importante é muito tomar cuidado. A Cleusa, uma das telespectadoras aqui, ela comentou sobre automedicação. Então temos que tomar cuidado com essas medicações que a gente vai fazer uso durante essa pandemia, que algumas vezes na ansiedade, na angústia de melhorar os sintomas, a gente pode tomar algum remédio que não seja adequado para o momento e pode ter sequelas e morbidades desse tratamento. Então é interessante o contato com o profissional da área da saúde. E a medicina ela está se adequando e estudando novas drogas. Então é importante também falar que as drogas que saem na mídia que não são drogas realmente ainda testadas, que as sociedades não indicam. Então a compra desses medicamentos, como a gente viu aí, por exemplo, dessa cloroquina, hidroxicloroquina, no momento ainda não tem o benefício comprovado. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, e ela tem uns efeitos colaterais muito altos.
porque são geralmente tratamentos que vão relacionar com a imunidade do paciente, né? Então a gente toma cuidado a isso. Muito obrigado quem esteve aí participando e ouvindo o nosso bate-papo. Eu acho que foi muito produtivo e a gente conseguiu levar aí um pouquinho de informação importante nesse momento de pandemia. Boa noite a todos. A gente vai deixar o vídeo disponibilizado no YouTube para quem quiser consultar depois. Um grande abraço, meus amigos. Boa noite. Boa noite a todos.